É comum, ante as provas, as dificuldades da vida, algumas vezes nós pensamos em desistir. Muitas criaturas também sabem que essas dificuldades exigem de nós a paz, a tranquilidade, o reconhecimento da importância delas em nossas vidas e continuam na luta. Mas já algumas não. Acho que a vida deve ser realmente apresentada de forma a nos satisfazer em tudo. O bom da vida é a vida que se apresenta sem problemas, sem dificuldades, sem desafios. E é exatamente por isso que quando as dificuldades se apresentam, quando os desafios chegam, estas pessoas estão despreparadas. Se pensássemos sempre de que a vida é desafio, de que desafios é aprimoramento do espírito, provavelmente não, mas com certeza até nós encararíamos as provações e dificuldades com firmeza, com perseverança. Não desistiríamos da luta na primeira derrota ou aparente derrota que tivéssemos, compreendendo que nem sempre perder uma batalha é perder uma guerra. Algumas vezes nós não usamos a estratégia indicada, ideal, e não dá certo, mas de outra modificamos de estratégia e dá certo. E assim vamos vencendo as dificuldades, os desafios e vamos nos tornando vencedores na vida. Ao passo que aquelas pessoas que facilmente desistem por interpretarem de que a vida deveria ser boa apenas quando se apresentasse de uma maneira tranquila, harmoniosa, sem nenhum desafio, essas pessoas realmente ainda se encontram frágeis e, consequentemente, são mais fáceis de falirem ante os desafios. Por isso que os amigos espirituais, com base em ensinamento do Mestre Jesus também, que sempre nos aconselhou e mostrou de que nós deveríamos compreender que vida é desafio. Quando ele diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, isso aí já é uma forma de dizer que a vida é desafio, principalmente a vida que temos que enfrentar fazendo as coisas boas e certas no mundo de tantas coisas erradas, né? Então vamos ver aqui uma mensagem do benfeitor espiritual Emmanuel no livro Pronto Socorro, que veio através de Franciscano Xavier. Esse livro foi editado pela Federação Espírita Brasileira, e uma mensagem que tem por título Testes da Vida. Ele nos fala assim: não te omitas na hora da provação. Se te reconheces em momentos de crise, com severas responsabilidades nos ombros, permanece nos encargos que o mundo te entregou, efetuando o melhor nas tuas possibilidades de servir, e aguarda o tempo. É provável que imagines que a carga das obrigações é pesada demais, que o fracasso te espere a qualquer momento, que talvez te vejas em lugar errado, ou que as circunstâncias te proclamem a incapacidade na medida em que os obstáculos se ampliam. No entanto, aceita corajosamente as atribuições que te confere o Espírito e segue adiante. Reflete no metal precioso conduzido ao cadinho. O responsável pela avaliação respectiva submete-o ao fogo forte até que os elementos inferiores se apartem da liga, e tão somente depois do material derretido é que o metal de eleição assume a forma que lhe compete. E o responsável pela triagem não lhe aplica nem mais nem menos calor, consciente que se acha quanto ao imperativo de não prejudicar a sua própria obra. Ante os reveses e as dificuldades que se te apresentem à marcha, conserva a paciência e a serenidade, para que te ergas à compreensão, conseguindo assim suficiente luz em ti mesmo para a solução dos problemas que te digam respeito nas realizações em andamento. Em quaisquer lances da existência, aceita-se reclamar o trabalho que se te pede em auxílio dos outros e a benefício de ti mesmo. Conscientiza-se de que ninguém se encontra a sós, e qual sucede a nós outros que analisamos os companheiros de ação, existe amigo de condição superior à nossa que igualmente nos observam. Mantém-te firme nos compromissos com que a vida te honra e guarda a certeza de que os sacrifícios de hoje são, em si, as provas necessárias que nos certifiquem a capacidade para desempenhar mais altos encargos nas atividades de amanhã. Então, meus irmãos, ante estas palavras de Emmanuel, nós poderemos nos sentir mais encorajados.
por compreendermos a importância das provas e dos desafios, o que representam para todos nós. Somente aqueles que passam no teste de certos desafios é que merecerão desafios maiores do processo de aperfeiçoamento do espírito, porque a lei do progresso exige de nós mudanças constantes, e as mudanças só surgem quando nós somos desafiados. Se realmente tudo na vida fosse uma calmaria sem desafios, nós nos manteríamos na horizontalidade da nossa evolução. Não sairíamos, manteríamos-nos estagnados. E de que serviria a nós virmos ao mundo através de uma reencarnação, retornarmos da mesma forma, virmos novamente e retornarmos assim no mesmo nível? Não haveria evolução, então também não haveria necessidade dessa reencarnação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesses desafios nós devemos ver sempre oportunidade de crescimento espiritual. Nunca pensemos, nunca imaginemos de que estamos realmente sob situação de excesso sacrifício para nós, de que Deus está colocando fardos mais pesados do que as nossas possibilidades, do que as nossas forças. Ante essas situações todas, confiança em Deus, confiança em si mesmo, trabalho, perseverança, e o resultado será a vitória. Muita paz, que Deus nos abençoe.